Voltamos com o Sindicato na TV. Hoje vamos falar do enunciado 66, que trata da comprovação do exercício da atividade do dirigente sindical rural e dos novos documentos exigidos na Portaria 326 de 2013 do Ministério do Trabalho. E quem vai explicar esse assunto é o assessor sindical da CNA, Evandro de Deus, que está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Brasil. Bom dia aos produtores rurais e dirigentes sindicais do Sistema CNA. Evandro, tanto o enunciado 66 quanto a portaria 326 tratam do mesmo assunto? Marcelo, o enunciado 66, ele veio a complementar algumas exigências da portaria 326, exatamente no que pertine à representação da categoria, né? É o que está lá na ata de posse desses dirigentes sindicais. Então a gente viu que isso tem uma dificuldade, um impacto muito grande recentemente na atualização dos sindicatos que já se encontram no sistema novo do Ministério, que é o CNES, o CNES, Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, que migraram para esse novo sistema do Ministério, mas que precisam atualizar a sua diretoria. Então a gente verificou que existe um número muito grande, muito alto de sindicatos pendentes da documentação por conta do enunciado 66. E é importante a gente contextualizar esse enunciado porque tudo aquilo que não veio contemplado na portaria, que é a normativa do Ministério, pode ser feito através do enunciado. Os pedidos feitos pelos sindicatos, os documentos que comprovam a atividade, podem vir se tornar anexos da portaria através de enunciados. E o enunciado 66 foi um dos que veio para complementar as informações da 326, né? É um complemento para realmente poder ter esse processo todo legalizado. Legalizado e escrito, formalizado, né? Então a gente viu dois momentos disso. Eu até trouxe uns slides para mostrar para os produtores, para os sindicatos, por que entrou o enunciado 66 na portaria 326. Então a portaria 326, lá no capítulo 5º do registro sindical e das atualizações, ele traz a exigência da ata de posse da diretoria como um documento necessário para atualização de dados. Então a ata de posse ela vai ter sempre esse padrão para qualquer tipo de atualização junto ao Ministério, seja de fundação, atualização estatutária, uma alteração, ou mesmo só para renovação da diretoria, que é a ESD, que são os dados perenes da diretoria. Então, a ata de posse que tem que constar indicação, data do início e termo do mandato, devendo constar sobre o dirigente eleito. Aí vem escrito no preâmbulo dela, no primeiro momento, nome completo, CPF, a função do dirigente, aí o número de inscrição no programa de integração social ou o número do CNPJ da empresa. Então, esses documentos consideravam que, uma vez ele sendo trabalhador, ia ser aqui na letra D, que é o PIS/PASEP, qualquer documento que comprove que aquela pessoa é empregado. E o CNPJ como empregador. Só que para os rurais, a gente pode perceber, e ainda tem aqui outra sequência, o número de inscrição no respectivo conselho profissional, quando é profissional liberal, e o número de inscrição na prefeitura municipal, quando é entidade de trabalhadores autônomos. Então, existem também sindicatos autônomos que não são necessariamente de trabalhadores ou de empregadores. E aí, o artigo 3º, lá no parágrafo 1º, tratou genericamente sobre entidades sindicais da seguinte forma. No caso de entidades rurais, os documentos do inciso 5º, a linha D e E, né, coloca lá a seguinte condição: declaração de aptidão ao Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é a DAP do PRONAF. A gente já viu aqui vários treinamentos sobre DAP, como emitir, etc. e tal. Então, DAP é um documento de acesso ao financiamento ao pequeno produtor da agricultura familiar, né? Então, ou seja, aqueles proprietários com áreas de menos de 4 hectares. Tá? Ou número de inscrição no cadastro de segurados especiais, que aí o segurado especial é aquele que se aposentou como segurado especial como trabalhador rural e, nesse caso, não atinge o nosso sindicato rural ou sindicato de produtores rurais do sistema CNA.
e uma inscrição no Cadastro Nacional de Colonização e Reforma Agrária do INCRA. Que documento seria esse? O CCIR. O CCIR, que é o cadastro, é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. Então, como esses documentos, eles exigem ainda uma prévia, Marcelo. A gente tem estados que a dificuldade da emissão desses documentos é muito grande, devido a uma série de fatores, principalmente regularização fundiária. O pessoal que está ali na área do bioma amazônico, né, da parte da Amazônia Legal, tem uma dificuldade, tem uma portaria também do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do INCRA, que inibiu agora a renovação das inscrições de quem tinha CCIR por posse e daqueles que queriam, os posseiros que queriam provocar a nova inscrição. Então, eles não estavam conseguindo fazer a inscrição nem renovar a antiga. Então, esse fornecimento desse documento do CCIR ficou prejudicado nesse sentido. E o CCIR é onde aparece expressamente descrito o número de módulos rurais que esse proprietário rural, esse produtor, tem na sua área. Então, daí veio a necessidade da CNA atuar junto ao Ministério do Trabalho. A Comissão de Relações de Trabalho da CNA fez um trabalho conjunto, um estudo, e pediu que fosse feito um complemento para essa documentação, porque nas nossas bases a gente estava tendo muita dificuldade para esse tipo de documento. Então, daí foi editado o enunciado 66 para tratar das categorias de rurais, tanto trabalhadores como empregadores, né? Então, essa portaria ela é especificamente para comprovação do exercício da atividade do dirigente da entidade. Ela regulamenta, praticamente. Ela regulamenta isso. Ela diz quem que pode ser o dirigente dessa entidade. Para nós, quem apresenta esse documento e comprova que é legítimo para isso. Tá? Então, ele elencou aqui como trabalhador rural qualquer documento que comprove que ele é trabalhador e exemplificou um contrato de safra, um contrato de curta duração. A carteira de trabalho desse trabalhador rural também serve para comprovar ele como trabalhador rural. E revogaram através da portaria 21º, tema que tratava da agricultura familiar até 2 módulos rurais. E isso é uma condição que ainda está em discussão na CNA, até porque o Sindicato de Trabalhadores Rurais tem feito um movimento de alteração estatutária, retirando da sua base de representação a agricultura familiar até 2 módulos, que é uma questão que a gente conversou já no programa anterior, falando sobre a defesa dessa categoria, que hoje é a agricultura familiar até certo ponto está um tanto quanto desamparada, né? Então, a agricultura familiar dentro do sistema sindical da CNA, que são os proprietários de área maiores que 2 módulos rurais, esses estão dentro do nosso sindicato. E necessariamente eles precisam ter essa informação, que são pessoas importantes para o setor e que hoje está em grande desenvolvimento e ascensão. E para empregador rural, pessoa física, documento que comprove a condição de empregador ou de empresário rural. Então, empresário rural, hoje em alguns estados já é tranquilo de se fazer isso, a inscrição estadual da propriedade, que aí ela vincula o produtor à propriedade e ao município e que ele emite nota na condição de empresário rural. Então, a empresa, hoje a propriedade rural, ela é tratada no cenário do agronegócio como um empreendedorismo. Então, esse empresário, esse produtor rural é considerado como um empresário hoje. Uma empresa rural mesmo. Uma empresa rural. Então, qualquer documento que comprove a condição de empregador. Ou seja, aqueles documentos que também servem para o trabalhador comprovam também que ele é empregador. O contrato de curta duração, a carteira de trabalho, o contrato, a folha de pagamento feito também pelos sindicatos rurais tem sido utilizada também como forma, mas necessariamente a gente prefere que esse dirigente sindical apresente um documento formal. Ou seja, pode ser o cadastro SEI dele também, o número SEI, pode ser o número da RAIS, se for pessoa jurídica, pode ser a carteira de trabalho, esse contrato de curta duração ou contrato de longa duração. As formas de contrato que se faz de trabalho também são apresentadas aqui como pessoa física. E a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, no meio rural, é importante a gente fazer um parêntese aqui na pessoa jurídica, que colocam o CNPJ, mas não é só o cadastro CNPJ, não é só o número CNPJ da empresa.
o número do CNPJ da empresa pode estar vinculado àquele dirigente, mas junto à documentação que vai estar acostada ao processo que vai para o Ministério do Trabalho, na ata de posse dessa diretoria, ele tem que apresentar lá no contrato social, aonde esteja descrito que aquele dirigente sindical compõe a parte societária da empresa a qual designou ele como representante sindical. Então, isso é importante frisar que não é simplesmente o CNPJ. O dirigente sindical tem que comprovar que aquela agropecuária, ele faz parte da sociedade daquela agropecuária ou da empresa que está fazendo parte do sindicato rural e necessariamente é representante da atividade econômica rural. Então, todo aquele documento, se por um acaso o produtor rural ou o dirigente não tiver o documento, nenhum desses documentos que comprove a atividade, esses elencados no enunciado 66, mas que tiver outro documento que comprove essa condição, ele também pode levar esse documento, fazer constar em ata e levar esse documento também ao conhecimento do Ministério do Trabalho e a partir daí a gente poder analisar se vai ser necessário fazer algum outro trabalho junto à Comissão de Relações do Trabalho da CNA ou com o próprio Ministério em publicar um novo enunciado. E aqui nós temos uma terceira condição, que é a propriedade explorada em nome de terceiro. O que quer dizer isso, Marcelo? Essa propriedade explorada em nome de terceiro quer dizer o seguinte, nem todo produtor rural é proprietário do imóvel. Ele arrenda um imóvel, ele tem um comodato, ele é cedido, ou é parente, ou ele é emprestado. Então, nessas condições, o que o Ministério exige é que isso seja formalizado. E essa formalização é através de um contrato de cessão de direito de uso, ou um contrato de arrendamento rural, ou um comodato, uma meação, parceria. Lá na ata de posse, nos dados dele, lá no nome do CPF, vai constar o número do contrato de arrendamento. Hoje o Ministério exige, sim, o registro desse contrato em cartório. Tá certo, eu agradeço a participação do assessor sindical da CNA, Evandro de Deus. Muito obrigado, tenha um bom dia. De nada, Marcelo. Disponha bom dia aos produtores rurais do Brasil e aos dirigentes sindicais do sistema CNA-Senar.